Olá pessoal, eu sou a Su. E eu sou a Maria, e no vídeo de hoje a gente vai trazer nossas opiniões sobre a adaptação mais esperada desse ano, né, amiga? Que é de É Assim Que Acaba. Ontem, né, amiga, estamos gravando esse vídeo, assim, um dia depois que fomos assistir ao filme. E a gente vai contar um pouquinho pra vocês como foi essa experiência. Quer começar contando um pouquinho, amiga, sobre... A gente dividiu aqui mais ou menos por assuntos, né, amiga? E mais pro final do vídeo, a gente vai avisar vocês, né? Não vão tomar spoiler, mas a gente vai avisar que em determinado momento a gente gostaria de falar sobre essa adaptação com spoiler, né? Então, quem não leu o livro, quem não assistiu o filme e não gosta de spoilers, então a gente vai despedir de vocês em determinado momento aí pra continuar a parte com spoilers, ok? Por enquanto, tranquilo. Isso, por enquanto estamos aqui sem spoiler, bonitinho. E aí, amiga, como que foi a atuação, assim, o que você achou? Vamos começar por esse ponto, né, amiga? Sim. Porque quando saiu o casting do elenco, foi uma polêmica. Sim, desde o início, né? Foi uma polêmica porque no livro os personagens eles são mais jovens, né? Tem ali 20 e poucos anos, eu acho que o Riley que tem 30. Então, quando saiu a escalação, o povo surtou. Todo mundo foi à loucura. E assim, eu queria dizer que eu gostei. Eu gostei muito. A própria Colleen, né, ela deu entrevistas falando que quando ela escreveu o livro, tava muito assim em alta, né, esse jovem adulto, né, escrever sobre jovens adultos, né? Então, ela foi aí na onda, no hype, pra porém, vender, né? Exato, pra vender, tá certa. Vendeu muito. Sim, deu certo. Mas ela mesma fala que um neurocirurgião com 30 anos seria impossil, né? Faz sentido. Então, e o próprio tema, né? Eu acho que da história ele é tão pesado que foi bacana, né? Os personagens eles serem mais velhos trouxe uma maturidade maior, uma seriedade talvez maior, Com certeza. né? Assim, para a história. Então, eu acho que sobre essa questão de idade, né, amiga, do casting das pessoas que foram escaladas, eu gostei. Inclusive, achei a atuação, assim, ó, de milhões. Eu gostei também porque eu vi alguns comentários do pessoal falando assim, eu até ri, né, assim, né, do pessoal comentando assim, mas o Riley não parecia o Riley do livro. Mas é aquilo que a gente fala também, isso é muito individual, né? Então, às vezes eu imagino uma figura X, a Su imagina uma figura X. Então, é muito difícil quem tá fazendo uma adaptação acertar o que o pessoal tá pensando, assim, né? Então, eu também gostei, assim, eu achei que, né, dentro daquilo que eu criei na minha cabeça, né, quando eu li o livro, essa coisa do galã, mas ao mesmo tempo uma pessoa real, né? Assim, eu gostei bastante, assim, não ficou dentro de um estereótipo, sabe? Então, assim, pra mim não foi um problema também. Sim. Eu achei, né, o ator que faz o Riley gatíssimo. Então, ele tem uma beleza diferente, um borogodó. O ator que faz o Atlas, gente, ele parece um Golden. Ele tem um olhar muito, assim, pra mim ficou muito parecido com o personagem, né? Sim, gente, eu só sei pensar nele. Já até stalkeei no Instagram. E a Blake? O que é Blake Lively? Essa mulher, pra mim, ela é uma das mulheres mais lindas que existe no planeta Terra. Eu acho ela maravilhosa, desde Quatro Amigas e um Viajante. Ela é perfeita. E ela, pelo menos pra mim, né, também, o que eu tinha imaginado da Lily, gente, eu achei que ficou muito tudo igual. Né? Foi muito criticado as roupas na época que começaram a sair as fotos. E eu, particularmente, achei que casou com a personagem. Sim, faz sentido com a história. Eu tava até me lembrando que o livro tem algumas partes que falam dessa autenticidade dela, né? A própria questão com as flores, a própria história de vida dela, né? Que ela nunca foi uma adolescente, né? De popular e tal. Então, pra mim também fez sentido. Eu confesso também, no começo, quando saíram as fotos, eu falei, nossa... Estranho. Né, assim... Mas se a gente for pensar na história e encaixar aí com tudo que acontece, né? Eu acho que fez sentido. Pra mim também, né? E outro ponto muito positivo da adaptação foi a trilha sonora. É uma trilha que também ela tem tudo a ver, né, amiga? Com o que tá acontecendo, né? Eu acho que ela... Foi uma coisa que até você comentou, né, amiga? Eu acho que ela vai te preparando, ela vai te... Ela te coloca ali, né? Porque aquilo, a música, ela tem muito esse poder. E eu acho que é muito difícil fazer isso em um livro, uma série. Você levando aí o telespectador, né, a sentir aquilo.
Então, eu senti a coisa. Eu acho que foram muito bem escolhidas as músicas nos momentos certos também, que a gente sentia, né? Assim, tanto aquela parte da conquista, né? Dos dois ali no início. Então, pra mim, assim, eu acho que acertou muito, assim, sabe? A música da Taylor, a gente não para de ouvir. Eu já assistia, desde que eu saí do cinema, sei lá, eu já ouvi umas 300 vezes. E tocou inteira. Né? Ela tocou Sim. inteira. Sim. E num momento muito especial, Muito. né? Então, assim, eu achei também que acertaram muito, assim, não ficou aquela trilha muito... E é isso que eu falo que é difícil, assim, você conseguir acertar, porque tem momentos de músicas um pouco mais agitadas, um pouco mais tristes. Esse, todas fazem sentido, assim, a gente sente mesmo as emoções ali, né? Sim, então, pra sim, mim, sim. foi show de bola. Ótimo. E falando em emoções, é uma adaptação emocionante. Ah, com certeza. É um filme que vai te fazer chorar. Eu confesso, quando eu li o livro, eu chorei no final. Eu também. Né? Agora, o filme, ele me emocionou em várias partes. Até eu acho que por saber muito pra onde aquela história ia, né? O que ia acontecer. Então, muitas falas, né? Ali, como os personagens lidavam um com o outro. Eu fui ficando muito emotiva durante a história. A trilha, Sim. ela te causa também essa sensação. Tem falas muito parecidas, iguais ao Sim. livro, então, que também me deixou emocionada. Então, é uma adaptação que vai te fazer chorar. Sim. Olha, é pra fazer chorar. Gente, nós saímos do Sim. cinema, né? Com a Arrasadas. cara tudo inchada. Nos acabamos e a gente ouvia, né, amiga, na Sim, nossa sessão, choro. o pessoal chorando, o pessoal Nossa, tinha um pessoal acabado, gritando, arrasado. né? Sim, então é uma adaptação muito emocionante. Sim. Preparem os lencinhos. E aí, amiga, vamos falar sobre o que? Você achou que é uma adaptação fiel? Porque eu achei. Eu achei muito também. A gente até saiu falando isso, né, amiga? Porque era um receio. Eu acho que todo mundo, né, que tem um livro que gosta muito, que quando é adaptado, a gente fica com esse pezinho atrás. Porque vamos combinar, né, gente? Tem umas adaptações por aí que a gente assiste e fala, Bridgerton. sério, cara? Né? Eu lembro aquele A Mulher na Janela, que eu Nossa. amei o livro. Quando eu assisti o filme, eu falei, né? Então a gente fica um pouco decepcionada. Então, o nosso medo era esse, né? Sim. Assim, o Que que iam vão fazer, arrumar. né? Exatamente, o que vão arrumar com essa história. E eu fiquei impressionada, porque assim, tem várias. A hora que chega na parte com spoilers, eu acho que eu né, posso falar. Mas tem várias cenas que são muito importantes no livro que eles conseguiram retratar exatamente. Não igual, mas eu acho assim. Levou a gente pro mesmo sentimento. Nossa, eu achei muito Né? A primeira igual. cena, a do forno, Nossa. eu lembro, porque foi a cena que mais me chamou a atenção, foi um tapa na minha cara quando eu li o livro. E eu queria muito saber como que eles iam colocar isso, se iam colocar. E eles colocaram. E colocaram de uma forma que num primeiro momento eu fiquei meio... né? E aí quando, né, isso vai se desenrolando, faz total sentido. Então, eu tive o mesmo sentimento que eu tive quando eu li o livro. Então, pra mim, foi muito fiel. Assim, as falas, como a Su disse, as falas são muito parecidas. Os personagens, a irmã dele, a Alissa, né? É igualzinho, Gente, né? é muito parecida, assim, essa coisa engraçada. Ao mesmo tempo, ela é muito intensa em tudo que ela faz, muito... se doa muito nas relações. Então, ela foi exatamente como tá no livro. E eles também. Então, pra mim, foi super fiel, assim, muito. Pois é, eu também concordo 100%. Então, a gente até brincou, né, amiga, que se você gostou do livro, com certeza você vai gostar do filme. Se você não gostou do livro, eu acho que você não vai gostar do filme, porque de fato é muito... É o que acontece aqui. É né? muito parecido, né? Sim. E vamos entrar agora, então, na parte com spoilers. Então, alerta spoiler. Se você gosta de spoiler, continua. Se você não gosta, vai assistir ao filme, né? Às vezes lerá o livro e aí você volta depois. Mas então, avisados. Habla, amiga. Fala abertamente. Por quê? Vamos falar. O que acontece, amiga? Eu acho que a gente tem uma opinião... tá muito dividido, né? Sim. Entre pessoas que falam que essa história romantiza muito a violência doméstica, que é o tema principal, e outras pessoas que falam que não romantizam. E eu acho que a gente é do time que fala que não romantiza. Porém. Mas por quê? Explique, hable, Sim. amiga. É uma coisa, eu acho que foi a primeira coisa que eu te falei, né, amiga, quando a gente saiu do cinema, que a gente falou exatamente isso, né, de não romantiza. Mas, como a Su disse há poucos segundos atrás, quem não gostou e quem tem essa visão do livro de que romantizou, é a mesma coisa no filme, por ser tão fiel.
Então, vamos esperando exatamente o que está no livro, né? Porque o que está no livro é justamente isso. Então, o que a gente conversou muito e que eu penso muito, assim, eu vejo isso no consultório quase diariamente, histórias de vários jeitos, assim, né? Então, como a gente estava conversando agora há pouco, né, amiga? Existem vários tipos de abusador, existem vários tipos de histórias desses abusadores, existem vários tipos de mulher, né? Cada mulher daí tem a sua história. Então, no livro, eu acho que o que mais rolou aí de polêmica foi o fato de ela não denunciou, né? Ela teve a conversa lá com a mãe, que pra mim faltou aqui no filme, né? Porque no livro ela tem uma conversa muito bonita com a mãe, né? Quando ela pergunta pra mãe por que ela não largou, né, o casamento, assim, com o pai, né, a Lily. E aí no filme ela pergunta pra mãe e a mãe só responde alguma coisa assim que era mais difícil se ela tivesse saído. E só, né? Mas ainda assim achei um diálogo emocionante, assim, o momento ali, né, que elas estão. Então, muitas pessoas, né, acham que romantizou por conta disso, eu acredito, né? Assim, eu acredito que a gente leu também em alguns comentários. Mas é o que eu falei pra Su, eu acho que eu até entendo, eu não discordo de quem fala dessa questão da romantização. Eu entendo esse ponto de vista também, porque realmente a gente sabe que o jeito que termina essa história, né, ela consegue terminar, ela consegue colocar um ponto final, ela consegue seguir a própria vida, cuidar da filha. Ele, né, pensando na filha. A gente sabe que isso acontece, só que não é em todos os casos. Eu acho que até em minoria dos casos, né? A gente sabe que, infelizmente, existe um grande número de casos em que a mulher é assassinada, né? O cara, ele não dá trégua, fica ali em cima. Se a mulher entra no outro relacionamento, ele volta a atormentar. Então, existem vários casos, né? Só que eu acho que a gente tem que falar disso sim, porque isso é algo sério sim. Mas eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que esse livro é tão importante, essa história é tão importante, porque desmistifica essa ideia do padrãozinho que a gente tem na cabeça de um abusador. Porque quando a gente pensa assim, sei lá, eu nunca passei por um relacionamento abusivo, e aí chega alguém em mim e fala, estou passando por um relacionamento abusivo, estou com algum problema. Eu acho que grande parte da sociedade padronizou, sabe? Colocou um estereótipo nesse abusador. Então é aquele que é sério, que não conversa com ninguém, que tem cara de mal e que, né, coloca a mulher numa bolha, e nem sempre é, né? Eu acho que o tipo de relacionamento abusivo mais difícil de ser identificado é aquele que é velado, né? Então é exatamente o Riley, né? Então o cara, ele é rico, ele é muito bonito, ele é muito legal, porque assim, se a gente for parar pra pensar, né? Ele como profissional, um ótimo profissional, ele como irmão, né? Então, assim, a relação dele com a Alissa é maravilhosa. Com o cunhado, né? O marido da Alissa, eles têm uma relação muito próxima, eles são muito, muito amigos. Então, quando a gente olha para pessoas assim, eu já tive, né, um caso muito próximo, assim, de uma pessoa da família que viveu um relacionamento abusivo. E se você conhecesse a pessoa, o cara era perfeito, olha, sabe? Uma gracinha, tratava ela bem na nossa frente, tudo. Então, eu acho que esse livro mexeu tanto assim, eu acho que é tão importante, né? Justamente para isso, para desmistificar essa ideia do padrãozinho e do abusador. E é o que acontece também. Então, vários casos, né, acontecem igual o dela. Então, quando a mulher ela entende que ela vai ter paz, ela para ela acabou ali, né? É assim que acaba para ela, né? Então, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha e é isso, né? Então, para mim é muito disso, amiga, e para você, assim, o que você acha? Eu concordo, nossa, 100% com tudo que você falou. É isso, são tantos casos, tantas histórias e tantas pessoas diferentes. E essa foi a história que a Colleen quis contar. Inclusive, é muito emocionante o relato, né, que tem no final do livro sobre a mãe dela, né? Então, é uma história muito pessoal pra ela. E a forma como ela contou me tocou muito também. Claro. Né? Porque é isso, né? São muitas histórias, são muitos casos, mas é muito importante falar sobre isso. A gente entende que o que acontece aqui é uma minoria, né? Felizmente, nem todo mundo consegue sair, né, de um relacionamento abusivo, como a Lily consegue, né? E eu acho até pela bagagem, pela história dela, né? Ela acordou pra isso, né? Tipo, não quero isso, não quero pra mim, não vou... Tô estourando a bolha, né? Não quero isso pra minha filha. Pra mim foi muito emocionante o diálogo que eles têm no final, onde ela pergunta, né, que e se um cara empurrasse a filha dele,
né, mordesse a filha dele, o que ele falaria, né? Então, eu gosto muito. Eu não acho que romantize também pensando nesse sentido de que existem tantas histórias, cada história com a sua individualidade, Sim. né? De mulheres que conseguiram sair, de outras não, que precisou entrar com medida protetiva, enfim. É claro que lendo o livro eu acho que dá uma força pra gente conversar sobre isso, né? Pra que, sabe, a gente oriente, né? Nossas filhas, nossas amigas, denunciem, né? Isso não pode acontecer. Mas eu acho muito válida a discussão e essa história que a Colleen quis contar. Então, foi uma história muito importante pra nós, né, amiga? E eu acho que é o que você falou, né, amiga? É isso. Acho que quando a gente pega aí a arte, né? Então, livro, série, filme, música, né? É um alerta, né? Muitas das vezes. Então, é o que a Su falou. É isso, gente. Se você, né, conhece alguém ou tá passando por um relacionamento abusivo, procure ajuda, né? Não é romantizar nesse sentido de falar, eu vou falar que eu não quero, ele vai ficar na dele. Em alguns casos isso acontece, mas é uma minoria, né? Então, é isso que a gente também queria dizer aqui, né? Denunciem, tem vários serviços de apoio à mulher, né? Cada cidade aí tem um centro de referência, a delegacia da mulher, né? Então, denunciem sim, né? Se cuidem nesse sentido. Então, é importante a gente falar isso também, né, amiga? Porque é o que acontece muito, né? Mas é isso, é o que mais, né, que eu falo, como dizem, né, a vida imita a arte, né, então, é o que pra mim fica muito aqui, essa coisa de pegar essas pequenas coisas que a gente romantiza, né, a gente é criada, né, nós mulheres somos criadas numa sociedade muito machista ainda, então essas ideias de, sabe, é isso que eu queria falar, né, lá que eu te falava no início do vídeo, de a cena do forno, por exemplo, né, no começo do filme eu fiquei com medo, porque não dá pra entender direito, o jeito que eles filmaram, foi proposital, depois a gente entende. Não dá a entender direito, né? Se realmente foi um acidente, se não, se ele bateu nela, se não. Porque eu acho que é exatamente esse sentimento que a mulher fica. Então o cara, sei lá, estourou e deu um tapa nela. Então acho que dá aquela coisa de... Ele vem com essa fala de foi acidente. Não, tá tudo bem. Então como a gente vive nessa sociedade machista, a gente começa a sabotar mesmo o que tá acontecendo. Então, não, tá tudo bem, ele tava só nervoso. Não, tá tudo bem, ele só descontrolou ali por um momento. Então, eu acho que são esses pequenos sinais, desde o início de uma relação, que a gente tem que estar muito atenta. E não normalizar e não romantizar, né? Então, aí depois, né, ao longo do filme, eles mostram nitidamente, né? A hora que ela vai ajudar ele ali, né, com a forma no forno, ele vira e dá um tapa na cara dela. Então, mas ela começa a lembrar disso depois. Ela toma consciência do que de fato aconteceu. Quando acontece algo pior, né? Então, quando acontece algo mais pesado, ela tem aquele momento de parar e ir lembrando de tudo que aconteceu. Então, é isso que a gente fala, né? A gente precisa, né? Nós, mulheres, assim, né? Vivendo relacionamentos abusivos, a gente precisa estar atenta a esses pequenos sinais, né? Assim, de... Falou alto comigo, né? Desrespeitou uma questão aí, algo que eu falei. E lembrando, né, gente, que existem vários tipos de abuso. O abuso físico, psicológico, financeiro, né? Quando priva de documentos. Então, tudo isso é abuso. Só que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais clara, né? Porque ainda é tudo muito velado. Sim. Nessa coisa de... Que é uma coisa que ele fala muito no livro, né? Eu só quero te proteger, né? Eu só faço isso porque eu quero te proteger. Então, isso é muito sério. Então, é um alerta, sim, né, a tudo isso que a gente sabe que acontece. Mas procurem ajuda e denunciem. É isso. E é isso, gente. Contem para nós o que vocês acharam dessa adaptação, se vocês já assistiram, se gostam do livro, se gostaram do filme. Contem aí para nós, né? Vamos respeitar a opinião de vocês, assim como peço que respeitem também, né, a nossa, né? Vamos ser legais aí, coleguinhas. A gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.